Muito bem, eu sou Léo Leomir, comigo aqui Luiz Thunderbird. Nós vamos falar sobre as bandas dos anos 80 de rock, das tretas, dos bastidores. Nada e ninguém melhor do que Luiz Thunderbird, que viveu essa época, para falar com a gente sobre isso. Vai mandando sua pergunta, que aí no meio, para o final da live, a gente começa a responder. Thunderbird, você está falando da sua casa, eu estou falando da minha casa. Seu oi aí para a galera. Olá, tudo bem, Léo? Beleza? Barato estar aqui com você. O assunto é ótimo, polêmico e, sem dúvida, eu vivi muito essa época, assim, eu vivi intensamente o rock, tanto o brasileiro quanto o internacional dos anos 80. Foi uma década de muita produção, de muita novidade, né? Muitas bandas apareceram nessa época, tanto internacionalmente quanto no Brasil, né? Muita coisa aconteceu, tem bastante assunto. O auge do rock, né, Thunder? Vamos falar disso. Claro, esse é um assunto leve nessa noite de segunda-feira. A vida tá pesada, o noticiário tá pesado, a gente tá querendo aqui distrair vocês. Mande sua pergunta. Eu queria começar, Thunder, o motivo de eu ter te convidado para esse vídeo foi que na semana passada eu vi um post do Dado Villa-Lobos, mas eu sei que essa treta rola há anos, que é a disputa que o Dado e o Marcelo Bonfá têm com o filho, o herdeiro do Renato Russo, há mais de 2 décadas aí. E resumindo, não quero entrar muito nessa treta, mas resumindo que o Dado fala assim, cara, a Legião Urbana é Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá e Renato Russo. O Renato morreu em 96, se eu não estou errado, é 96, né? E desde então, o Dado e o Marcelo tentam fazer alguma coisa com a banda e tal, que chegaram a conseguir, em 2017, fazer uma turnê, mas estão sempre ali na justiça, sempre tretando, e o herdeiro está sempre dizendo, não, a Legião é o Renato Russo. Sei. E aí eu te pergunto, você que viveu essa época, viveu o auge da Legião Urbana, Thunder, a Legião era o Renato Russo ou eram os 3 caras? A Legião Urbana era primordialmente Renato Russo, né? Letras, ideias, liderança, vocal. Ele começou a tocar até baixo na banda. É um cara que idealizou a Legião Urbana, né? Então, sim, ele é bastante parte, ele é uma grande parte da Legião Urbana, mas eu não consigo lembrar de Legião Urbana sem o Marcelo e sem o Dado. Então, eu considero a banda o trio mesmo. Tinha até o outro Renato, né, que tocou na banda também. Então, assim, eu lembro dessa banda do Legião Urbana, especialmente do trio, né? O trio foi muito marcante para mim, porque foi quando eu me aproximei mais deles, eu estava na MTV, assim. Conheci a Legião Urbana em 85, eu acho. Eu conheci o pessoal de Brasília, nessa época eu já estava muito ligado ao movimento punk aqui em São Paulo, e conheci o pessoal de Brasília, conheci o pessoal da Plebe Hood, né? O Ameba, né? Que era o guitarrista base, ele andava de bicicleta, de BMX. E ele veio para São Bernardo, para andar na pista de São Bernardo. E ficamos amigos, né? Eu conheci ele em São Caetano. E daí, junto, veio uma garota que trouxe uma coletânea também do Rumores, que foi uma coletânea de bandas de Brasília, que trouxe uma série de bandas, Finis África, Federal, um monte de banda legal. Eu fiquei muito ligado nas bandas de Brasília. Eu tinha visto a Legião Urbana no deixa eu ver, Radar Tantan, acho que foi Radar Tantan. Fiquei muito impressionado. Sim, isso eu acho que era raro, né? Era raro, mas eles vieram a São Paulo depois do lançamento do primeiro disco. E assim, eu fui ao show e fiquei muito impressionado por causa da sonoridade, né? Era uma coisa que eu já estava ouvindo muito, que era o pós-punk inglês, né? Eles tinham tudo do pós-punk inglês. Então, Legião Urbana tinha muito de Gang of Four, que era uma banda que eu adorava já na época. E toda a sonoridade do punk e do pós-punk. E as melodias, né? E uma coisa de uma memória sentimental que eu tinha da Jovem Guarda, da semelhança do timbre de voz do Renato, né, com o Gerry Adriani. Então, quando veio aquilo, eu falei, cara... Gerry Adriani. Cara, é o filho do Gerry Adriani tocando pós-punk? Que coisa louca! Então, assim, e as letras muito boas, né? Muito boas. E a gente queria ouvir aquilo naquela época. Tudo que a gente queria ouvir naquela época era a geração Coca-Cola, você entende? Que país é esse? Porque a gente estava saindo de uma ditadura militar, né? Era 85,
Era o último ano de governo do João Batista Figueiredo. E a gente estava tentando emplacar a democracia no Brasil, né? No ano seguinte, Tancredo Neves não conseguiu nem assumir, né? Porque ele teve aquele probleminha. Sim. E daí, né, veio o José Sarney, mas enfim, já era uma abertura política, então tudo que a gente queria ouvir era o que o Renato cantava, você entende? Sim, ele não era tão radical quanto os primeiros punks brasileiros ali, Cólera e tal. O Renato Russo ele conseguia fazer músicas mais melódicas, muito elaboradas, melodias lindas, né? E principalmente ele tinha a voz de uma geração. É foda falar isso, né? Mas, é meio lugar comum, mas é fato. A Legião Urbana chegou para tomar esse espaço. E as músicas dele, elas, sei lá, no começo dos anos 2000, talvez perdeu um pouco de relevância, mas agora elas estão voltando a ficar muito relevantes de novo, muito atuais, né, Tânia? Porque a gente está passando por um período muito próximo do que a gente passava naquela época. Sim. A galera não tem noção disso, né? Escute Legião Urbana que vocês vão entenderam. Mas, Tânia, você acha que você acha dessa treta, assim, cara? Você acha que, por exemplo, o Queen, eu vou citar o exemplo do Queen. Não vai levar a lugar nenhum, cara. Eu acho terrível isso. Na verdade, eu apresentei o show da Legião Urbana em 2012, que aconteceu ali no Espaço das Américas, eu acho. Com o Wagner Moura no vocal. Né? E teve algumas participações especiais. Eu fui o apresentador desse show, eu e Daniela Scarelli, lá pela MTV. Eu fiquei muito feliz de saber aquilo, de ver aquilo acontecendo, eu assistir aquilo de perto e falar, pô, que legal, os caras estão de volta e se divertindo e tal. Depois eu acho que entrou aquele rapaz, como ele chama, André Frateschi, não é isso? Isso. Começaram a fazer alguns shows também. Cara, deixa os caras tocarem, bicho, e deixa os fãs cantarem junto com o que sobrou da Legião Urbana nos shows, né, bicho? Eu acho que é mais ou menos por aí. Mais ou menos como o Queen faz, mais ou menos como o Charlie Brown Jr. vai fazer agora com o Egípcio no vocal, em homenagem aos 50 anos do Chorão, né, cara? É super válido, né, cara? E quando o Charlie Brown, quando o Chorão morreu, né, era muito amigo do Chorão, do Marcão. O Pelado era um pouco menos próximo, assim, mas o Marcão, o Chorão, principalmente, e o Champignon, muito amigos, né? Quando o Chorão morreu, foi aquele choque, foi terrível. Eu lembro que a gente fez uma homenagem para ele na frente da MTV e tal. E aí, quando eu encontrei com o Champignon, ele estava com a ideia de voltar com o Charlie Brown. Eu dei uma força, falei, cara, você tem que fazer isso mesmo. Aí eu vou só cantar. Eu falei, não, isso não. Você tem que continuar tocando baixo, porque você é um dos melhores baixistas que eu já vi tocar. Não, mas aí não dá. Bom, enfim, eu dei uma força para ele. Eu achava que ele tinha que fazer isso mesmo. Claro. Ele tinha passado por uma experiência, né, de fazer o 9.000 Anjos e foi muito trágico, né? Foi trágico, pacas, não foi legal. E ele tinha feito também o Revolucionários, né? Sim. E voltar com o Charlie Brown, acho que as pessoas queriam ouvir. Eu achei que estava certo, tinha mais que fazer isso mesmo. Sim. O Ira voltou, cara. O Ira voltou sem o Gaspa e sem o André. E os caras estão fazendo som, gravaram até um disco novo agora. Quer falar do Ira? Eu até o Ira. Cara, eu ia até te perguntar assim, porque eu tinha separado aqui assim pra gente falar. Então, essa coisa teve aquela cena atrás que falavam do Big Four, né? Que era Metallica, Megadeth, Slayer e Anthrax. Aí eu tava aqui, antes da gente começar a conversar, numa viagem de quais bandas seria o Big Four brasileiro, assim, né? Aí eu pensei, o que você acha, né? Na Legião, Titãs, Barão Vermelho e Paralamas do Sucesso. E aí, depois, ali no segundo time, o Ira, Capital, RPM, Engenheiros do Havaí. O que você acha? Não. Polêmico? Discordo completamente. Primeiro que eu não coloco Paralamas como uma banda essencialmente de rock, né? Eles faziam muito mais reggae e outras influências do que rock. Fizeram seus rocks, claro, mas assim, com o tempo eles se firmaram mesmo como uma banda de reggae, de crossover, Então eu não coloco como as minhas bandas preferidas de rock o Paralamas nem a pau. Não, pô, legal, não. Cara, essa visão. Mas eu gosto dos Paralamas, tá? Que fique bem claro. Inclusive, aquele disco, como é que chama aquele disco? Não é o Passo do Lui, depois do Passo de Lui, o disco vermelho que tem um menino na capa, assim.
Pô, aquele disco é especial, maravilhoso. Não lembro o nome agora. Anyway. O fato é que, se a gente for escolher 4, eu escolhi o Ira, os Titãs, Legião. Puxa vida. O Barão, o começo do Barão Vermelho era avassalador, né, cara? O Barão. Barão Vermelho com Cazuza era uma coisa muito especial, cara. Foi quando a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei chapado, assim. Falei, nossa, cara, essa banda, cara, esse vocalista é muito louco, que som legal. Eles faziam um rock and roll mesmo, assim, né? Muito evidente o rock clássico, né? Com Hammond e o Frejá, assim, um guitarrista excepcional de blues, né? A banda era muito azeitada. E o Cazuza, né, cara? Que loucura que era o Cazuza, né, bicho? Legião Urbana com Cazuza era muito foda, cara. Barão Vermelho. Teve muita banda nos anos 80, né? Bandas grandes, eu tô falando, né? Muitas bandas grandes que algumas não eram exatamente de rock and roll, mas assim, era rock, né, cara? Kid de Abelha era rock, cara. Eu lembro de ouvir Kid de Abelha em 83, assim, falar, velho, olha esses caras, que legal, essa mina, bicho, essa mina é legal, cara. Sabe assim, e assim, era um rock pop, né? Era pop rock mesmo. Você falou do Engenheiros do Havaí. Uma outra banda que vem lá do Rock Grande do Sul, a Coletânea, né? Que revelou The Fala, Garotos do Centro, Garotos da Rua, TNT e Engenheiros do Havaí, né? Dessas bandas todas, Engenheiros é a mais pop de todas, é a que mais deu certo mesmo, na verdade, né? E é a minha favorita. Eu não coloquei no meu Big Four. Eu adoro Engenheiros do Havaí, cara. A minha favorita desse disco, eu acho que é The Fala. Adoro The Fala. Os 4 primeiros discos são maravilhosos. Assim, eu sou muito fã do Educar e do The Fala, acho muito foda. Da Coletânea, assim, a primeira que eu curti mesmo foi Replicantes, né? Porque quem morava em São Paulo, eu morava no ABC ainda, a 97 FM passava muito o Surfista Calhorda, eu achava aquilo muito bárbaro, assim. Eu achava muito bom. Eu tive aula de roteiro de cinema com o baterista da banda, né? Que ele virou cineasta, assim. Que é o Gerbasi? Gerbasi, ele é um baita professor de roteiro. Gerbasi é um monstro, cara. O futuro é Vortex. Cara. Ele, e aí o camarada meu virou e falou assim, sabe que ele que fez aquela música Surfista Calhorda. Eu não sabia quando eu estava no curso. Não foi ele. Falou, foi. Aí ele, quer ver, eu vou lá falar com ele. E aí, Surfista Calhorda, aí, rachamos o bico, assim. O Gerbasi, cara, fodão. O Replicantes era muito legal, cara, mas assim, também foi uma banda que ela veio com esse single, que foi muito forte, tocou muito mesmo. E depois, assim, eu me liguei mais no punk rock aqui de São Paulo, sabe? Eu não me liguei muito depois na Prosseguimento. Assim. Claro que eles tiveram outros discos, tal, bacanas e tal. Eu gosto do Replicantes até hoje, eu vi vários shows e pô, o Gerbasi é um monstro, cara, eu acho foda. Mas desse disco da Rock Grande do Sul, eu acho que o The Fala é o grande campeão. Pô, teve TNT, né, cara, que depois deu origem a Cascaveletes e depois deu origem ao trabalho de Júpiter Maçã, Frank Jorge. Júpiter Maçã, é foda, né, bicho? É foda. Então é anos 80, cara, TNT, Cascaveletes. Foda. Ô, Tony, mas eu queria falar do Barão, porque você falou da transição a saída do Cazuza. Como é que foi a saída do Cazuza, primeiro? Depois eu vou fazer outra pergunta do Barão. Eu acho que o Cazuza, ele inevitavelmente, ele ia acabar num trabalho solo, né? Porque Barão era essencialmente uma banda de rock, de blues rock, né? E o Cazuza tinha algumas artérias mais pro lado da MPB, e ele queria colocar isso na música dele, né? Então eu acho que era meio inevitável essa separação da banda, né? Foi difícil para mim lidar com o Frejá cantando, porque eu gostava muito do Cazuza cantando, especialmente o rock, ele se entregava, era um drive na voz, era um lance assim, aquele show histórico que eles fizeram no Circo Voador. Eu vi pela televisão, eu fiquei chapado, mano. Eu falei, cara, que banda foda. Todos os músicos excelentes, né? O Guto, foda, esse cara é foda. Então foi difícil eu conseguir
me acostumar com o Frejá, né? Mas daí o Frejá provou ser um puta monstro também, né, cara? E daí Sim, que adoro Frejá. ele foi muito bem. E um cara muito legal, né? Eu lembro quando eu entrei na MTV, né? Um dos primeiros grupos de rock nacional que foram lá foi o Barão Vermelho e o Frejá. Ninguém me conhecia, cara, sério. E ele chegou para mim e falou, Thunderbird, né? Eu falei, nossa, sim, Frejá, sim. Ele assim, conheço sua banda. Eu falei, como assim, velho? Eu vi sua banda no TV da Tribo, adoro Devotos de Nossa Senhora Aparecida. Eu falei, porra, Frejá, caralho, que foda! E assim, ele sempre foi esse cara, sabe? Quando eu fui pra Globo, que muita gente falou assim, vendido, não sei o quê. Eu recebi muitas críticas, porque eu saí da MTV e fui pra Globo. E eu tinha um programa musical, que era o TV Zona, e quando ele foi ao programa, ele também foi muito gentil, muito cuidadoso e carinhoso, assim, sempre foi um cara muito, muito bacana, assim, lá na MTV, quando eu voltei depois também. Puta cara legal, né? E um cara do rock, né? E, cara, ele saiu do Barão, assim, sim, eu adoro o É. Frejá, adoro a carreira solo do Frejá também. E é quando Hum, ele saiu do Barão, que é o que hum. me impressiona, que eu queria te comentar com você, saber o que você acha. Quando ele saiu do Barão, eu falei, pô, agora deu, né? Agora deu, e aí botaram o Suricato, eu falei assim, não é possível que vão colocar um terceiro vocalista depois de tanto tempo. E o Barão tinha lançado um disco em 2004, um Mind Nets, depois ele lançou outro agora com o Suricato em 2018. Cara, é um disco chamado Viva, e o disco, não sei se você ouviu, mas o disco é bom pra caramba, assim, eu fiquei Não, não ouvi. impressionado. Não ouvi. E não ouviu, Se cara? se o Guto estiver assistindo, vai ficar putaço comigo, né? Desculpa aí, tá? Não E ouvi. você falou do Guto, e aí tem um documentário na Netflix que eu recomendo também, que conta a história Uhum. do Barão. Eu vi. Você viu? E esse filme Bem mostra como legal. todos os caras da banda são excelentes letristas, né? A gente fala muito É, de Cazuza, né? Como um sim. grande poeta que foi, de fato, É, mas o Barão inteiro era um grupo de letristas, né? Incluindo o é. Guto, o O Batera Guto, escreveu sim. errado, né? Compositor, é E verdade. esse é um baita álbum porque tem o Maurício também no teclado e tal, que são Sim. baitas músicos. O Barão não é só, não foi só e não é só é duro falar, ninguém fala muito isso, mas não é só o Cazuza, o Frejá, que eram os grandes ícones, mas também é os caras que tocavam com eles, né, cara? Sim, E o sim. Guto, eu queria chamar, eu sou batera, né, cara? E o Guto é um Uhum. cara que tá ali na batera ali, às vezes muito discreto, é um cara muito discreto, aparentemente, pelo menos de Mas ver, né? excelente músico. E pouco se fala dele, né? Mas é Eu um tô excelente errado. músico, um excelente musicista, né? É um puta músico e o cara tá segurando a onda. Cara, deixa o cara, bicho. Já quer fazer carreira solo? Tchau, Frejá. Boa sorte. E eu quero continuar com a banda que eu tenho desde quando eu, sei lá, eu tinha 20 anos de idade. Tudo bem, vai lá e faz o som, e faz os shows, e tá tudo certo, velho. Um dia o Frejá volta e faz de novo. Mas assim, enquanto isso, quer fazer a carreira solo? A banda vai continuar, tá certo, velho. É isso. Tá certo. Eu não acho errado, não. Uhum. É, Demais, cara. é. Eu queria falar de outra treta que Ah, também rolou semana passada, que tanta treta o rock, né? que é a É. treta do RPM, cara, que é Ah, meu a Deus. eterna treta do Paulo Ricardo com o Schiavon, Ai, ai, com ai. o herdeiro do Paganini, com o Deluxe, que aí o Sim. Paulo de Ricardo vive regravando as músicas do É, RPM, e os caras do RPM falam, o Paulo Ricardo nunca fez sucesso em carreira solo, só requentando as músicas do RPM, uma briga feia deles, assim. é. Mas o RPM, na minha visão, eu sou um cara que nasci nos 80, mas cresci nos 90. Uhum. Nunca teve uma dimensão tão grande, mas uma banda que está sempre gerando polêmica, sempre. O RPM, cara, ele Sempre foi recordista de bastidores também. vendas nos anos 80, né? Foi o disco que mais Uhum. vendeu nos anos 80, foi aquele o Rádio Pirata, Rádio Pirata. que eu nunca gostei de RPM, tá? Que eu deixar isso bem claro, assim, eu era um puta amigo do PA, adorava o PA, bicho, o PA é uma figura incrível, ensaiei muitas vezes no estúdio dele, conheço o Deluxe, um puta guitarrista, fodão, Schiavon eu não conheço, assim, mas, pô, tem seu mérito, né, cara, fez aquele sucesso todo. O Paulo Ricardo, né, estudamos junto no Objetivo, o cara é um puta jornalista, né, meu, o cara é um cara, ele é o astropop, né, cara? Um cara bem apessoado e tocava baixo, cantava e fez aquele sucesso todo. Era o RPM, cara. Era o RPM, entendeu? E
Ficar ressuscitando o RPM desta forma, não sei se é muito legal, entendeu? Aí eu não vou me meter nessa briga, porque conheço todos os envolvidos, sabe? Então, acho foda, assim, essa briga. E eles tinham que ter gravado coisas novas, a banda não continuou, na verdade, né, bicho? A banda... Eles tentaram uma reunião uma época, daí não deu certo. O Paulo Ricardo, ele tem... Ele também, assim, ele vai para vários lados, né? Tem uma época, eu lembro de em 2001, eu estava fazendo um programa com a Didi Wagner na MTV, chamava Supernova, a gente recebia os músicos, e nós recebemos o Paulo Ricardo, que estava lançando um disco dele, solo, e ele falava, eu vou ser o novo Júlio Iglesias do Brasil, porque eu acho um absurdo o filho do Júlio Iglesias estar sendo o maior galã da música popular no Brasil, eu sou esse cara. Então, assim, daí no ano seguinte ele volta com o RPM de novo, daí você fala, velho, você tem que se decidir, decida-se, amigo. Eu gosto muito dele, gente finíssima, assim, mas eu acho que ele precisa ou fazer as pazes com os caras e fazer um disco do RPM, porque senão fica estranho, ele fica vivendo essa coisa, né, de reviver aqueles discos. Não deve ser muito confortável para ninguém, sabia? Deve ser chato. Mas eu nunca gostei do RPM, é uma banda que eu nunca curti. Nunca comprei um disco e nunca gostei do som do RPM. Aqueles teclados, achava um horror. Desculpe. Eu também nunca fui muito fã, cara. Eu nunca fui nem um pouco fã. Nunca gostei nada do RPM. Também, não. Mas assim, eu lembro de ter ouvido a primeira vez que eu ouvi RPM, fui na Rádio América, no programa do Fernando Naporano. Ele tinha um programa de música na Rádio América, e eu assisti o programa porque o Naporano trazia muita novidade de fora. Tal. Ele era meio concorrente do Kid Vinil já nessa época. Também jornalista da Folha, né? Teve uma banda, a Maria Angélica, não mora mais aqui. Mas daí eu ouvi a primeira demo do RPM no programa do Naporano, isso, 80 e... Enfim, eu falei, olha só, entendi. Daí tinha já tinha os teclados, eu falava, é uma coisa meio rock inglês, dance, meio apoiado nos teclados. Nunca curti. Nunca. Desculpa aí, Paulo. Não, acho que ele sabe disso, e uma coisa é ser amigo, outra coisa é gostar do som, né? Cara, não é para mim, esse é o ponto. Mas foi para milhões de brasileiros, né, cara? O sucesso do RPM é inegável, cara. Era uma coisa louca, assim. Os caras ganhando de dinheiro. Os caras lutaram de estádio, bicho, fazendo show. Era uma coisa impressionante. Foi o maior fenômeno de venda de discos dos anos 80, foi o RPM Rádio Pirata. Ô, Teodoro, é legal que você falou, porque, assim, eu lido com esse conflito aqui no canal, de uma coisa é eu escolher uma banda que eu acho relevante para trazer aqui para o canal, e eu não gosto. Eu, na pessoa física, vamos dizer assim, não gosto da sonoridade, não gosto do som, mas eu vejo valor. Eu vejo que é relevante, eu vejo que é importante, ou porque eu vejo que o som é diferente, tem uma inovação, ou porque tem um público e tal, e aí eu vou e gravo um vídeo com essa banda. Certo. Você está sendo jornalista, né? Exato, que eu sou jornalista. Como que você vê isso? Assim, como que você vê isso? Como você via isso lá na época que a televisão, na época da MTV, anos 90, 80, que a televisão dominava, e agora nesse mundo digital, cara? Veja bem, eu já fui jovem e inconsequente. E indelicado também. Então teve um momento ali, no começo, especialmente no começo da MTV, que eu era muito, digamos... eu era um pouco intolerante assim, com o que eu não gostava. Eu cheguei a perder um programa na MTV por causa disso. Top 10 Estados Unidos, eles falaram, ou você para de falar mal dos irmãos Nelson e do Bryan Adams, ou a gente vai tirar o programa de você. Eu falei, cara, pega o programa e vire-se com ele. Não quero fazer esse programa. Eu não sabia disso, rolou isso? Rolou. Se você não leu minha biografia, cara... Vou ler. Se não leu minha biografia, cara, você tem que ler minha biografia para você entender tudo o que aconteceu na MTV. Então, assim, ali, inclusive, eu conto sobre essa. Eu prefiro não fazer. Para a americana, eu não vou fazer esse programa. Então, assim, nessa época eu era muito, digamos, eu não media esforços em falar o que eu achava e de forma bastante contundente. Hoje em dia eu aprendi a entender que não é para mim, e só porque não é para mim não serve para ninguém. Eu aprendi que não é por aí, entendeu? Então, tem todo um movimento
a partir da virada do século ali, 99 para 2000, onde as bandas que faziam hardcore melódico nos anos 90 viraram um fenômeno de vendagem nos anos 2000. Estou falando de CPM 22, NX0, Fresno, todas aquelas bandas, né? Eu nunca gostei do som deles, eles sabem disso. Mas, assim, eu entendi qual que era. Era uma coisa geracional, não é para mim, cara. Não é para mim. Agora, se não é para mim, não serve? Não, não posso fazer assim, entendeu? Acho que a maturidade traz essas coisas. A gente tem que entender que, assim, eles são muito competentes no que fizeram, tanto foram tão competentes, e chegaram lá número 1. Todos eles. NX0, CPM. A Fresno está viva até hoje, cara. Até modificou o seu som e faz hoje um som que não é exatamente hardcore melódico. É um som mais sofisticado e tal. Então, assim... Aliás, ele fez um disco premonitório, né? O último disco da Fresno é A Sua Alegria Foi Cancelada. É verdade. Ele tem muita manha. É um cara muito inteligente, assim, muito antenado, um grande músico, né? O Lucas é um músico excepcional, né? Sim, todos sim, ali são, né? Então, assim, eu aprendi a valorizar isso também, entendeu? Então, entender que, pô, eu não gosto do som do Capital Inicial, cara. Eu gostava do Capital Inicial nos anos 80, velho. Quando tinha o Loro Jones na guitarra, entendeu? É aquele Capital que eu gosto. Descendo o Rio Nilo e tal. Você entende? Veraneio Vascaína. Eu sou dessa fase do Capital Inicial. Eu vi um show no Teatro Bandeirantes, do Camisa de Vênus abrindo para o Capital Inicial, 1988, eu acho. Eu fiquei chapado com aquilo. Eu falei, nossa, mano, olha esses caras. O Capital Inicial também fazia um som pós-punk, nunca foi punk para mim. Era um pós-punk muito legal, assim, eu acho que é o meu WhatsApp que está pitando, né? Vou desligar aqui, desculpe. Então, eu gostava muito do Capital nessa época, assim, e depois ele, assim, daí veio aquela coisa do lance do Bozo Barrete entrar na banda, e daí veio os teclados, né? Os teclados. Fez sucesso no RPM, bota teclado. O Bozo é um puta monstro, tocou com a Rigo Barnabé, sou maior fã do Bozo, sou amigo do Bozo. Mas, assim, a contribuição dele ao som do Capital Inicial, para mim, foi muito ruim, porque foi ali que eu parei de ouvir o Capital Inicial, entendeu? E depois dos anos 90, Capital Inicial sem o Dinho também querendo fazer trabalho solo e não ia tal. Fui a voltar a ouvir Capital no acústico, né, da MTV. Eu estava na MTV nessa época. Né, cara? Não, 2000, né? 2000. O Kiko Zambian que produziu e tal, eles gravaram lá a música do Kiko, fez um puta, a banda voltou, né? Mas, assim, aquele acústico eu achei que tinha um valor muito grande, por quê? Porque era a formação original. Loro Jones de volta ali e tal, o Dinho de volta, o Kiko dando aquela força nos arranjos, na produção, achei aquilo de caralho. Daí o Loro sai, entra o Ives, daí vira uma outra coisa, e daí eu já não ouço mais Capital Inicial, entendeu? Camisa de Vênus, né, cara? Quando eu vi Joana Dark, velho, eu falei, nossa, mano, punk rock com sotaque baiano, isso é maravilhoso, isso é sensacional, olha esses caras, bicho. Robério, aquela turma era muito da pesada. Eu ficava muito chapado com Camisa de Vênus, cara. Já o trabalho do Marcelo Nova solo, eu não gosto tanto, entendeu? Não acho muito legal, assim. Respeito muito o Marcelo, acho que ele é foda, ele é o Neil Young de Salvador, mas eu não, assim, não curto muito assim, o trabalho solo dele, mesmo que ele não tem feito muita coisa também, né? Mas, assim, eu lembro dessa turma nos anos 80, era muito foda, bicho. E eram todos rocks estabelecidos, né? Todos tinham gravadora, fizeram grandes sucessos, né? Fora as bandas submersas que estavam ali no underground, que eu também adorava, que era Smack, Fellini, Mercenárias, Voluntários da Pátria, até 365. 365 era foda, cara. Adorava o 365, bicho. Muita banda legal, que vinha lá do punk rock paulistano. E chegou a fazer sucesso, né? Com aquela música sobre São Paulo, né? Então, nos anos 80, muita coisa boa, cara, muita coisa legal. A gente ia falar do Ira, tem que falar do Ira, porque era a minha banda preferida dessa turma toda. Eu sempre adorei os Titãs, cara. Eu vi um dos primeiros shows dos Titãs, no Centro Cultural de São Paulo. Eles eram uns moleques da mesma idade que eu, só que em cima do palco, cara. Nessa época, eu estava me formando em odontologia, nem pensava em ter uma banda. E eu vi esses moleques em cima do palco, falei, cara, minha turma, olha lá, os caras em cima do palco fazendo merda, tocando mal pra caralho, e tocando a música do Dededrim, sabe assim?
Falei, velho, é isso que Uhum. eu quero na vida, vou fechar o consultório. Calma, calma, demorei um tempo ainda. Titãs Pô, sempre chegou foi a ser minha dentista? cabeça. Sensacional. Sim, 5 anos. Tocava Titãs no consultório, e Garotos Podres também. Daí, daí, assim, eu vi os Titãs evoluindo muito, né, cara, do primeiro disco. Quando chegou Cabeça Dinossauro, eu falei, velho, você é louco! O que aconteceu, mano? Olha esses caras, bicho, letras, músicas, arranjos, performance ao vivo. Eu fui no lançamento do disco na Hora Maçã. Fiquei chocado com o que eu vi, cara, com a presença dos caras no palco. Não é à toa, né, bicho? Eram 7, 8 caras incríveis, todos eles, né? Pensantes, incríveis, né? Letristas absolutamente geniais, como o Arnaldo, né? O Sérgio. O Sérgio é foda, cara. O Sérgio é O foda até Sérgio é foda. hoje. Branco Melo, eu adoro as músicas do Branco Melo, cara. O Nando Reis, toda a pesquisa. Eu encontrei o Nando Reis, sem saber, em 1980, no Festival de Rock, de Jazz, que aconteceu no AMB. Nós dois estávamos no mesmo show do Peter Tosh, e todos ficamos chapados com o show do Peter Tosh, todos fumamos nossos baseados junto com o Peter Tosh naquele show. E assim, cara, Nando Reis, velho, puta monstro. Sabe, posso dizer uma coisa O nome... polêmica aqui? Manda ver. Eu ia até te fazer uma. Manda ver. Eu vou fazer uma afirmação muito polêmica aqui. Eu Ah, estava na MTV, eles tinham lançado a última banda, a melhor banda da última semana, sei lá, não sei o quê. E daí o Nando saiu da banda, né? Daí uhum. sabe qual foi o meu comentário? Que bom pra banda. Que bom pro Nando. Porque o Nando agora vai fazer o que ele mais gosta, que é MPB, e os Titãs vão ganhar um puta baixista, que é o Lee Marcucci. E foi isso que aconteceu. O Lee Marcucci entrou nos Titãs para tocar baixo. O Lee Marcucci é o maior baixista que eu conheço. E fez um puta trampo durante 10 anos com os Titãs. E o Nando cresceu de forma espetacular, né, cara? O Nando é responsável pelo ápice da carreira da Cássia Eller, cara. É o Nando Sim. Reis, velho. Acústica MTV foi produção musical do Nando e as composições mais legais são do Nando. O Nando se revelou um dos maiores compositores do Brasil porque ele saiu dos Titãs. Então, ainda bem que ele saiu dos Titãs, velho. Ainda bem, velho. Desculpa, é isso. Eu não acabei nem falando do Ira, né? Mas vamos falar, mas eu ia te fazer a seguinte pergunta: você acha que o Nando hoje é maior do que os Titãs? Depende do seu parâmetro, né? Eu não estou dizendo, assim, Em sempre verdade assim, de discos, sim, é não, maior. Em de direito importância para autoral, a música sim, também. nacional. Ah, não, Titãs é maior. Titãs veio antes, cara. Titãs está aí até hoje. Titãs é maior que Nando Reis. Lógico que sim. Sempre Pelo será. legado. Pelo legado, lógico. Que isso. E o Nando faz parte dos Titãs. Titãs não Sim, faz parte sim, do sim, Nando. sim, sim. Não, é diferente. Sim. É. Eu estava naquele show, também no Espaço das Américas, e reuniu todos os Titãs, e estava lá o Arnaldo, né? E estava o Nando também. Eu vi a emoção dele, de estar ali no palco. É, que eles ficaram meio obrigados, né? Toda vez que sai um, eles ficam meio magoados, é normal, né? Eu Quando entendo saiu o Paulo isso. Mix foi a mesma coisa, depois eles se Paulo Miklos é o acertam, né? melhor cantor dos Titãs, né, cara? Paulo Miklos é um cara espetacular, bicho. Os discos solo do Miklos eu adoro. É um puta monstro, velho. Ator, né, cara? Foda, foda, foda. Adoro Titãs. Mas o Ira... Então, vamos terminar falando do Ira. Eu conheci o Nazi uma vez, eu fui gravar uma entrevista com o Nazi na casa dele. Ele é gente no boa Butantã? demais, né, cara? No Butantã Lá no você foi? Butantã, num condomínio de casas, né? Ah, tá. Você já foi quando o Nazi tinha gravado o acústico. Você não foi na casa antes do acústico. Ah, eu não Aquela casa era sei. polêmica. Conta aí também. Era a casa atrás do Jockey ali, onde tudo aconteceu. Mas o Ira, cara, o que aconteceu foi o seguinte, eu estava com um consultório, né? Isso já era 85, quando o Ira lançou seu primeiro disco, Mudança de Comportamento. Eu ouvi aquele disco, comprei o disco, e ouvi esse disco todos os dias no meu consultório. E ali eu falei, eu vou ter uma banda. Foi por causa do disco Mudança de Comportamento que eu resolvi encarar a bronca de montar uma banda. E ali eu montei a minha primeira banda, o Aerosol, antes dos Devotos. Uhum. Depois montei o Neocínicos também, antes dos Devotos.
E o estupim foi o Ira. Eu fui ver o Ira no Adrenalina, uma casa noturna que tinha ali em Rua de Ramos, São Bernardo. Falei, mano, olha esses caras, velho. Olha esses caras, esse guitarrista, que filha da puta. Olha esses caras, mano, que som, que do cacete. Fiquei apaixonado pelo Ira. Sou fã até hoje. Dessa turma toda, é uma das minhas bandas prediletas. E tudo que em volta do Ira é legal, né? Porque em volta do Ira tinha Voluntários da Pátria, que tinha o Gaspa e o Nazi. Em volta do Ira tinha o Smack, que tinha o Edgar Escandurra. Em volta do Ira tinha o Mercenários, que o Edgar Escandurra foi o primeiro batera. Tudo que circundava o Ira era legal. Cara. Tudo que circundava o Ira era legal. Então, assim, e fiquei muito amigo do Nazi. Depois montei uma banda com o Gaspa. E hoje pedalo com o Edgar. Então, assim, o Ira... Se falar mal do Ira, a gente vai discutir aqui feio. Jamais. Aliás, o Edgar acabou de começar um canal no YouTube, aí o Edgar tá bombando o canal dele no YouTube e tal. Isso. Tá bem legal, tá bem legal. E pedalamos 45 quilômetros na quarta-feira passada. Para terminar, cara, sim. Mais uma pergunta polêmica e difícil. Claro que todos esses que a gente conversou aqui na live têm o seu papel na história do rock brasileiro, da música nacional e tal. Tem. Mas quem que você acha que hoje... difícil essa pergunta, estou sendo polêmico. Que hoje que é o cara que envelheceu melhor. Falou, pô, esse cara aqui tá bem hoje, tá bem na cena, tá disputando com a molecada. E qual é o legado que o rock dos anos 80 deixou para a molecada de hoje? Bom, assim, você não viveu essa época, eu vivi, né? Então eu vivi os anos 60, 70 e 80. E foi muito importante o que aconteceu nos anos 80 a partir ali da Blitz, né? Foi a primeira banda de rock que, pum, estourou, e daí trouxe um monte de gente juntos, né? Titãs, daí trouxe um monte de gente junto com eles, né? O legado dos anos 80 é que eles fizeram muita coisa legal, e eu ouço aqueles discos até hoje, cara. Eu ouço até hoje, então para mim é relevante até hoje. E muitas dessas bandas continuam até hoje. É difícil continuar um trabalho de tanto tempo, entendeu? É muito complicado, é muito difícil passar por isso, cara. O Ira é uma banda que está aí até hoje, né, cara? Ainda vou fazer com que eles se juntem os quatro de novo. O André e o Gaspa. O Gaspa foi morar lá em Goiás, velho. Virou fazendeiro, pelo amor de Deus, bicho. Ainda vou fazer ele voltar para São Paulo. E ainda vou fazer o André fazer as pazes com o Nazi para eles tocarem os quatro juntos de novo. Porque é muita memória afetiva aqueles quatro juntos, entendeu? Eu abri muito show do Ira com os Devotos, cara, toquei vários shows, abri vários shows do Ira com os Devotos. Então, todos meus amigos, o André, meu amigão, assim, eu queria ver esses caras juntos de novo. Isso ia ser perfeito. Os Titãs estão aí até hoje, gravando músicas novas, eu acho que com muita dignidade também, todos muito respeitosos com a própria carreira, né, bicho? Tinha tudo para eles acabarem, né? Quantos caras saíram do Titãs, né, cara? A partir do Arnaldo, né, bicho? Pô, teve a morte, né, de um guitarrista fundamental para a sonoridade da banda, os caras seguraram essa onda, né, bicho? Então, acho que Titãs também é uma banda que segurou a onda com bastante dignidade, assim. Legal. Thunder, brigadão, cara, brigadão, obrigado por todo mundo que assistiu essa live aí. O Adriano Borges falou aí, ó, o álbum que eles fizeram, né, tá falando do Capital, o Aborto Elétrico é bom, mas realmente só... Aborto Elétrico é uma banda anterior, né, ao Capital e Legião, né. A Juliana Sarmento também comentou, aí pediu pra gente comentar sobre a saída do Barão da Som Livre indo pra Warner. Essas coisas de gravadora, né, bicho? Gravadora... A gente não vai entender nunca porque as bandas mudam de gravadora, cara. Mas, assim, às vezes isso é muito salutar. O Ira estava esquecido, assim, praticamente. Assim, o público do Ira tinha envelhecido. De repente, eles deram de cara com o Rick Bonadio, que é tão criticado. Esse cara só quer saber de dinheiro. Ele fez o Ira renascer, né, com aquele acústico, depois gravou um puta disco com o Ira. Então, assim, às vezes a mudança de gravadora pode ajudar o trabalho de uma banda. Sim, sim. Então tá, meu velho, brigadão. Obrigado. Só lembrar que você não leu a minha biografia. Não li, mas amanhã, eu vou ler. Amanhã você vai encomendar. Minha.
Você vai Tá. encomendar amanhã. É lançado pela Globo Livros, muitas histórias do rock e da televisão. Então amanhã você vai encomendar seu livro. Pode ser um livro físico como esse, pode ser um e-book, e você vai se divertir muito com histórias hilárias. Vou sim. Então, quando acabar essa pandemia, vamos gravar um vídeo para o canal, um vídeo aí presencial, quero muito te conhecer Vamos. pessoalmente, cara. Vamos sim. Sou teu fã, Obrigado, viu, cara. Tá Leonardo? bom? Obrigado você, Juízo, irmão. hein? Valeu. Use Falou. máscara, tá? Sempre. Bom, Tchau. galera, valeu aí. Até a próxima. Fica comigo no canal assistindo mais vídeos. É isso aí. Abração.